Olá, eu sou o Michel Falconieri E eu, Renato Falconieri. e nós somos o Casal Cristão. Olá, irmãos, graça e paz. Estamos aqui para mais um vídeo, dessa série que nós começamos ontem sobre o Natal verdadeiro, Desde já pedimos a vocês que curtam, se inscrevam, compartilhem esse vídeo, Deixamos o desafio aí mais uma vez para que você leia no caso de ontem, com o primeiro capítulo de Lucas até o dia 24, você leia cada capítulo do livro de Lucas, um capítulo por dia. E na noite de véspera de Natal, vocês vão ter lido aí toda a história de Jesus na Bíblia, Então, antes de começarmos o capítulo 2, vamos fazer a nossa pequena oração para darmos início a esse pequeno estudo. Senhor, meu Deus, te agradecemos por mais esse momento, por mais um dia. Pedimos tua proteção, discernimento, que o Senhor fale através da tua palavra conosco, que é tão importante e nos traz tanta paz. Amém. Abençoa cada pessoa que assiste esse vídeo, que nós possamos todos os dias, até a véspera do Natal, podermos ler toda a tua história. Que o Senhor nos abençoe e perdoe nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Bom, antes de começar a debater um pouco sobre o capítulo 2, a gente quis também falar um pouco no sentido de que o Natal, ele tem muitas outras coisas envolvidas, Como o Michel falou no vídeo de ontem, a gente sabe que Jesus, ele não nasceu em dezembro, é mais para os estudiosos de teologia e arqueologia tendem a ter a convicção de que Jesus nasceu em meados de setembro e outubro, Então, o mês de dezembro ele foi pelos homens, Pelos homens ele foi designado para ser como o nascimento de Jesus. E aí vem toda a questão também do comércio, A parte de que você tem que dar presentes, você tem que preparar uma árvore, você tem que preparar a sua casa, uma decoração para o Natal, O consumismo, essa palavra certa, Não é que é errado você montar uma árvore, a gente tá ali no cantinho, tem uma árvore aparecendo. Não é que é errado, mas se você colocar uma árvore na sua casa como lembrança de Papai Noel, como lembrança de um momento para presentes, para presentear pessoas, se o seu objetivo ao colocar uma árvore for de que você vai comprar presentes para as pessoas, e você vai entrar na época do consumismo, aí é errado. Mas se você sabe que esse momento, essa decoração na sua casa é para a família, é para lembrar do sacrifício de Jesus, não é errado, Tudo depende da sua intenção, da intenção do seu coração. Então, que a gente possa lembrar que o Natal não é apenas árvore de Natal, esse negócio de Papai Noel, de você meio que adorar, um personagem que as pessoas criaram como forma de presentes, como forma de obrigar você a comprar presentes para as pessoas que você ama. Não é isso, tá? Se você quiser presentear, você pode também. Só que o real objetivo do Natal é lembrarmos do sacrifício de Jesus, lembrarmos da sua história, lembrarmos de que tudo que ele fez foi por nós, foi por mim, pelo Michel e por você, tá? Então, para iniciar, o Michel vai iniciar o capítulo 2 de Lucas agora. Exatamente, meus irmãos. É isso aí. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aí do nosso canal. Como bem colocado aqui pela minha esposa, Hoje em dia o Natal ele virou uma coisa muito consumista, E o símbolo do Papai Noel para muitas pessoas é um homem gordinho, idoso, da barba comprida e que anda com um saco nas costas para dar presente, E a gente sabe muito bem que o real significado é sim um homem, mas um homem que nasceu, que veio com um propósito, que morreu por todos nós na cruz do Calvário, Que foi ressurreto por Deus e que hoje está intercedendo por nós no santuário celestial. E começando aqui no capítulo 2, meus irmãos, nós temos logo na primeira linha, na verdade o nome do capítulo é o evento mais importante do capítulo 2 de Lucas, que é justamente o nascimento de Jesus Cristo, tá?
no capítulo do versículo 1 ao versículo 7, fala aí do nascimento de Cristo, né? Que Maria e José estavam indo no período do recenseamento, certo? E eles tentaram se hospedar numa hospedaria e não deixaram eles se hospedarem. Então Maria já estava para dar à luz, certo? Já estava naqueles dias de dar à luz. E então ela concebeu a Jesus, certo? Lá na manjedoura, aquele símbolo maravilhoso de humildade, né? A gente sabe que o Rei do nosso universo nasceu de uma virgem, certo? Numa hospedaria, provavelmente um lugar fétido, com estrumes de animais por ali, certo? E é nessa simbologia que o nosso querido Senhor e Salvador Jesus, ele nasceu, certo? E a partir do verso 8, nós temos aí a questão dos pastores, né, que foram visitar a Jesus, a Maria, né, a José. E aí a minha esposa vai falar mais dessa parte. Eu vou ler esse trecho para vocês, tá bom? Que é do capítulo, do versículo 8 ao 14, que diz o seguinte: Haviam pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: Não tenham medo, estou trazendo boas novas de grande alegria para vocês, que são para todo o povo. Hoje na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto servirá de sinal para vocês. Encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais ele concede o seu favor. Amém. Amém. Bom, e lá em Mateus 2, também fala a respeito do nascimento de Jesus. E fala que os pastores, né, levaram como presente para Jesus ouro, incenso e mirra. E a mirra a gente estudou hoje pela manhã, né, com o pastor da nossa igreja, convidado da nossa igreja, que a mirra, ela teve também uma questão simbólica, por assim dizer, de que a mirra naquela época era utilizada no cuidado com os cadáveres, né, por conta do cheiro. Então, a mirra foi dada ao menino Jesus como uma simbologia do que iria acontecer, né? Como se o destino daquele bebê, como a gente sabe, era morrer, né? Foi morrer para nos salvar. Então, os pastores, eles deram esses três presentes, né? O ouro, o incenso e a mirra por conta de que Jesus, ele morreria em sacrifício por nós. Então, a gente aprendeu isso hoje, né, com um pastor convidado da nossa igreja. E eu achei bem interessante, quis trazer para vocês essa questão também da mirra. Isso é bem interessante, né? Eu acho muito, muito legal aqui esse verso 14 que Renata leu, né, falando sobre o exército, né, dos anjos que apareceram no céu diante dos pastores. Na verdade, o verso 13. E eu imagino a cena deles, como eles devem ter ficado maravilhados com aquela cena de verem tantos anjos falando, né, glória a Deus nas maiores alturas, aquele coro, né, os anjos todos falando ao mesmo tempo. Que cena belíssima deve ter sido, o sentimento que aqueles pastores devem ter sentido naquele momento, certo? E então eles foram visitar Jesus, e a Renata explicou aqui a respeito dos presentes, certo? Depois dos 8 dias passados, né, do nascimento de Jesus, a própria lei e os profetas diziam que deveriam circuncidar o menino, certo? Então Maria levou, né, os pais levaram Jesus até o Simeão, que era um sacerdote, né, do templo. E então ele batizou o menino, e era uma coisa assim, que ele também ficou sabendo da vinda do Messias, da vinda do Salvador, né? E depois que foi levado o menino Jesus até ele então circuncidou o menino,
e disse, né, a partir do verso 29: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Amém? Então, irmãos, aqui o próprio Simeão ele já fala, né? Luz para os gentios, certo? E glória para o povo de Israel, porque a palavra de Deus ela não é somente para os gentios. Claro que o ministério de Jesus ele foi basicamente voltado aí, pelo menos a sua parte ministerial foi mais voltada para os judeus, certo? Mas sabemos também que Pedro pregou aí para os gentios, Paulo também, tá? Então eu não vou entrar nesse mérito. Mas então teve esse cântico de Simeão, que também é uma parte muito bonita do capítulo 2, certo? Então, e aí vem uma parte bem interessante aqui do capítulo 2, que é a partir do verso 41 ao final, que falam que Maria e José, eles tinham o costume de visitar Jerusalém na época da Páscoa, né? E então levaram o menino Jesus, ele já tinha 12 anos, e levaram Jesus até Jerusalém. E quando eles voltaram, né, caravana toda do pessoal que estava viajando, eles perceberam quando chegaram lá que Jesus não estava. Mas aí vocês ficam pensando, né, como é que um garoto de 12 anos ele podia ficar sozinho, assim, andando pelos cantos? O que é que acontece? Eu não sei se você entende um pouco do judaísmo, irmão, da cultura judaica, que um garoto, quando ele está com 12 anos, significa que ele já está vivenciando seus 13 anos. Certo? E aí vem o bar mitzvah, então ele é considerado homem, ele é considerado apto para tomar as suas próprias decisões, ele já é considerado uma pessoa crescida e que já pode tomar, ele já pode se dedicar aí à vida cristã, ele já pode ter mais uma autonomia, né? Então deixaram o menino, quando perceberam que o menino não estava lá, o menino Jesus, então voltaram e acharam o Jesus lá na sinagoga. Sabe o que? Discutindo com os sacerdotes lá da sinagoga a respeito das escrituras. E todas as pessoas ficavam maravilhadas das coisas que, como um garoto de 12 anos sabia tanto das escrituras. Claro, ele era cheio do Espírito Santo. Então os pais voltaram e reclamaram com ele, né, dizendo, Maria falou com ele, né, por que você fez isso conosco? Então ele fala uma coisa bem interessante aqui no verso 49. Ele diz assim: ele lhes respondeu: por que me procuráveis? Não sabieis que me cumpria estar na casa de meu pai? Então Jesus já com 12 anos, ele já tinha em mente a questão do seu ministério, ele já era cheio do Espírito Santo. Maria guardava aquelas coisas todas no coração, e Jesus era submisso aos pais, claro, né? O primeiro mandamento com promessa dos 10 mandamentos é justamente o mandamento: honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias aqui na terra, certo? Então esse foi o resumo do capítulo 2. Nós vimos coisas bem interessantes, e a coisa mais linda e maravilhosa, o mais importante, o principal do capítulo 2, que é o nascimento do nosso maravilhoso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é o foco da narrativa do segundo capítulo, certo? Então é algo, um ponto crucial do capítulo 2. Eu espero que vocês estejam acompanhando. Lembrando, meus irmãos, que nós não vamos fazer a leitura completa dos capítulos, tá? Somente os pontos mais importantes. Claro que a palavra de Deus toda é importante, mas nós vamos fazer apenas menção das partes mais importantes do capítulo para estimular você a ler todo o capítulo e fazer esse debate em casa, tá bom? Para também o nosso vídeo, que temos a ideia de fazê-lo mais objetivo, ele não ficar tão longo apenas com a leitura da Bíblia, tá bom? Então esse é o estímulo que a gente te dá hoje, é fazer a leitura do capítulo 2 de Lucas, tá bom? Fiquem todos com Deus, que Deus te abençoe, te guarde e te proteja, e nos vemos no próximo vídeo, se Deus assim o permitir. Fiquem todos com Deus.